Talvez você já tenha começado algo na sua vida e você não tenha dado continuidade. E muitas vezes as pessoas começam um novo projeto, eles têm uma nova ideia ou uma nova atividade e eles começam super entusiasmados, super animados para realmente iniciar aquele projeto. Então muitas vezes existem pessoas que são boas para poder começar, mas infelizmente não são boas para poder manter a constância para conseguir concluir aquilo que foi inicialmente motivado a começar. E hoje eu vou falar com você justamente sobre isso, porque de certo modo é um comportamento de procrastinação, né? São pessoas muito boas para começar, mas não conclui nada que começa de fato, então muitas vezes não tem resultado. Então muitas vezes são pessoas boas para poder planejar, boas para poder se organizar, mas são péssimas para poder de fato executar. E hoje eu vou falar com você justamente sobre isso. Como é que você faz para poder concluir o que você começa? E claro, despertar o seu lado produtivo nesse processo para você concluir, para você poder executar aquilo que você começou. Então, seja muito bem-vindo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Bom, pessoal, meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor e autor do livro Lado Produtivo. E aqui no podcast Lado Produtivo eu compartilho com você exercícios e regras para você despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. Bom, e o nosso tema de hoje é como despertar o seu lado produtivo para você terminar, para você concluir aquilo que você começa. Ou como usar o tempo a seu favor para você poder concluir aquilo que você começa. Você por acaso já começou algo e não concluiu? Agora com sinceridade, vamos ser sinceros, sou eu e você aqui agora. Você já começou algo e você não concluiu? Você só iniciou? E isso é algo muito comum. Isso é algo muito comum, a pessoa começar e não concluir. Agora, por que a gente costuma às vezes começar algo e a gente não conclui? Olha, a primeira razão pela qual a gente começa algo e a gente não conclui é pelo seguinte. A primeira razão pela qual a gente começa algo e a gente não continua e a gente não conclui aquilo, ou seja, a gente não mantém constância. O primeiro motivo é pelo qual a gente muitas vezes começa algo entusiasmado. Então a pessoa começa algo super entusiasmada, super animada, super empolgada com aquilo que ela vai fazer, com aquilo que ela vai executar. Só que depois ela desiste. Então, por exemplo, a pessoa ela está pensando em entrar para academia. E aí ela compra tênis, ela compra roupa nova, ela se matricula na academia próxima e às vezes ela até vai no primeiro dia. Ela vai no segundo dia, mas depois de uma semana ela não vai mais. Aí depois ela vai de novo, aí depois ela para. E ela não conclui, de fato, aquilo que ela começou. A mesma coisa se aplica a um livro que a pessoa está lendo. Às vezes ela compra um novo livro, o livro tem aquele cheiro gostoso, o livro, ela lê o sumário, ela lê a capa super empolgada, mas aí chega ao longo da jornada, a pessoa simplesmente para de ler o livro. Ela só começou. A mesma situação se aplica a vários outros projetos que talvez você tenha. Às vezes você definiu metas, às vezes você definiu objetivos, às vezes você começou a escrever um relatório e depois você parou e já tem mais de 2 semanas. Às vezes você começou a preencher uma planilha no seu computador, já tem mais de 3 semanas e você não completou. Às vezes você tem uma ideia de escrever um livro e você até escreveu uma estrutura, um rascunho de como é que seria esse livro e você não deu continuidade.
E então o entusiasmo ele pode ser um grande motivo pelo qual a pessoa começa algo, mas ela não conclui. Porque é o seguinte, gente, o entusiasmo ele é bom para a pessoa começar, mas não é o entusiasmo que vai fazer com que a pessoa se mantenha constante realizando aquela ação, aquela atividade, aquela tarefa, aquele projeto, aquele hábito novo. Não é exatamente a ação, desculpa, não é exatamente o entusiasmo, mas sim é a disciplina que vai fazer com que a pessoa se mantenha constante. E disciplina é a pessoa fazer o que tem que ser feito, mesmo que ela não queira fazer. É a disciplina que faz com que a pessoa... Então, a nossa sociedade ela evoluiu no momento em que a gente se encontra hoje, a nossa sociedade evoluiu até esse momento, porque tiveram pessoas ao longo da história que foram pessoas que tiveram disciplina. Então imagina se as pessoas no contexto da história, né, pessoas que contribuíram tanto para o Brasil, contribuíram tanto para o mundo de maneira geral, se essas pessoas não tivessem tido a disciplina, ou se essas pessoas tivessem começado e não tivessem concluído aquilo que elas começaram. E aqui eu não estou falando, e aqui eu estou falando para você que está deixando às vezes o seu sonho de lado pelo fato de você começar algo e não dar continuidade a esse algo. Né? Imagina o que exatamente você está perdendo, porque imagina uma pessoa que começa a ler um livro e depois de meses ela não pega aquele livro. Ou seja, ela não conclui, ela não termina aquele livro. Imagina a oportunidade que ela tem de ter acesso ao conhecimento daquele livro. Imagina uma pessoa que tem ideia de escrever um livro, né, de colocar ali no papel as ideias dela. Só que ela não expõe isso para o mundo por uma série de motivos, porque ela está procrastinando. Imagina, né, imagina o que essa pessoa está perdendo. Às vezes ela está perdendo de ajudar outras pessoas que poderiam ter acesso àquele conhecimento que ela está transmitindo ali através da leitura dela. Agora, que outro motivo assim que eu vejo pelo qual as pessoas não terminam aquilo que elas começam? Às vezes as pessoas elas não terminam aquilo que elas começam porque as pessoas não recebem apoio. Então o ambiente onde ela vive, as pessoas não apoiam ela. Seja a família dela, seja os amigos. E às vezes a pessoa está super empolgada, super animada, aí ela vai contar a ideia dela para as pessoas e aí as pessoas falam, olha, essa daí não é uma ideia boa. Eu, se fosse você, não faria isso. E aí essas pessoas acabam desestimulando ela a dar continuidade àquele projeto que ela queria fazer. E às vezes essa pessoa até começa o projeto, só que aí ela começa a contar para todo mundo, aí as pessoas acabam afirmando que seria melhor ela desistir daquela ideia, daquele projeto que ela começou, e a pessoa fica desestimulada a dar continuidade ao projeto porque ela aparentemente não tem o apoio das pessoas. E aí eu me lembro de uma história, que a história é a seguinte. Havia um homem que ele estava numa ilha e ele pegava a rede, jogava a rede no mar, puxava a rede e não pegava nenhum peixe. De novo, esse homem pegava a rede, jogava a rede no mar, puxava e não pegava nenhum peixe. Pela terceira vez ele pegou a rede, jogou a rede no mar e não pegava nenhum peixe. E aí ele ficou o dia inteiro constantemente jogando a rede no mar, puxando a rede e não pegava nenhum peixe. E aquele homem não estava sozinho na ilha, tinha outras pessoas na ilha também, espiando ele, olhando ele, e as pessoas se questionavam, nossa, esse cara ele tem uma determinação, ele tem uma perseverança, e
ele joga a rede no mar e ele puxa, mas só que ele não pega nenhum peixe, e mesmo assim ele não desiste, ele está ali. Ele tem uma disciplina, ele tem uma fé naquilo que vai fazer e ele acha que vai ter alguma diferença. E aí então chega um momento que esse cara, ele pega a rede, ele joga a rede no mar e naquele momento ele não consegue puxar a rede, porque ele consegue pegar tanto peixe, mas tanto peixe que ele sozinho não consegue puxar a rede. E as pessoas que estavam só olhando ele puxando a rede, né, que estavam olhando ele jogando a rede no mar e não pegava nenhum peixe, as pessoas vieram para poder ajudar ele a puxar a rede e trazer a rede para a praia. E o que essa história ela quer nos mostrar? Que às vezes, para as pessoas poder confiar na nossa ideia, confiar no nosso projeto, para as pessoas poderem nos apoiar, elas precisam ver resultado. Ou pelo menos elas precisam ver que a gente está muito determinado naquilo. Né? Tem pessoas que só de ver que a gente está determinado naquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos almejando atingir, isso é importante, isso é fundamental para elas. Mas tem outras pessoas que elas vão precisar ver resultado, ver pelo menos um pequeno progresso da nossa parte. Eu considero que se você focar todos os dias para trabalhar um pouco nesse projeto que você procrastinou, e as pessoas verem essa sua determinação, sem sombra de dúvidas, muitas delas poderiam começar a te apoiar em relação ao seu projeto, em relação ao que você está buscando para a sua vida, sem sombra de dúvida. Mas agora, o que seria a procrastinação de fato, né? É o ato da pessoa adiar tarefas, ou adiar projetos, ou a pessoa começar e não dar continuidade a esse projeto. A proposta aqui é, no caso, né, da procrastinação, procrastinação é o ato de você adiar tarefas, adiar projetos que são importantes para você, tá certo? Então, se esse projeto é importante para você, talvez você está procrastinando ele agora, mas depois de um tempo pode ser que você se motive a dar continuidade a esse projeto, a continuar tocando esse projeto e porque esse projeto ele é importante para você, ele é fundamental. Agora, como é que você pode fazer para parar realmente de iniciar projetos ou iniciar atividades, iniciar tarefas e não dar continuidade? O que você pode fazer em relação a isso para você continuar nesse projeto, continuar nesse progresso aí? Bom, primeira coisa que eu queria falar com você é que às vezes o projeto ele é muito grande. E pelo fato de um projeto ser grande, ele acaba assustando a pessoa que vai fazer ele. E o que pode ser interessante? Pode ser proposto você dividir esse projeto em partes. Se o projeto estiver dividido em partes, você consegue, além de ter muita clareza do que você vai fazer, principalmente naquele momento, naquele dia específico, e se você concluir aquela parte que você precisava fazer, aquela etapa do projeto, você vai se sentir muito motivado e vai querer continuar realizando outra parte, outra etapa desse projeto que você construiu. Então, quando você for realizar um projeto que você inicialmente começou, então um dos motivos pelo qual talvez você esteja procrastinando realizar um projeto é porque você iniciou ele, mas você não está dando continuidade, talvez seja porque você acha que esse projeto é muito grande ou considera que esse projeto seja muito complexo. Então, quando você divide o projeto em pequenas partes e em etapas, fica muito mais fácil de você realizar ele. Então, ele não
tem essa aparência de algo grande, monstruoso e complexo para poder ser realizado. Como é que você faz isso? Né? Como é que você divide um projeto em pequenas partes? Vamos supor que você vai escrever um livro. Só de você falar que você vai escrever um livro parece ser assustador para o seu cérebro. Nosso cérebro é bem literal em relação a isso. Né? Quando você pensa num livro, às vezes você está pensando num livro de 200 páginas, um livro de 400 páginas. É um projeto bem grande. E o que você pode fazer? Você pode acessar um espaço, pode ser um caderno físico ou um caderno digital, onde você vai refletir com calma sobre quais são as etapas que eu preciso percorrer, para poder concluir esse projeto. Né? Quais são as etapas que eu preciso percorrer para concluir esse projeto que eu inicialmente estabeleci. Então, no caso do livro, né? A primeira etapa que eu defini aqui é a etapa da pesquisa. Né? Eu vou pesquisar sobre o conteúdo que eu vou escrever no meu livro. Depois, a outra etapa é escrever, eu vou escrever em si. Depois, a outra etapa é revisar, eu vou revisar o que eu escrevi. Depois, a outra etapa é escrever as referências. Dentro da etapa de escrever, você pode escrever o capítulo 1, depois o capítulo 2, depois o capítulo 3, escrever a introdução, escrever o prefácio, escrever a conclusão. Então você vai dividindo em pequenas etapas e depois você pode ir se organizando em relação a isso. E escrever um livro é apenas uma ideia, né, de projeto. Existem outros, trabalho de conclusão de curso, ou você que quer emagrecer, ou você que quer emagrecer, ou você que quer criar um negócio, enfim, para qualquer objetivo que você deseja atingir, você tem que tratar esse objetivo sim como um projeto, e é justamente por isso que é importante você dividir ele em partes. E gente, quando você for atingir uma meta, atingir um objetivo, não vai bobinho para atingir esse objetivo não, vai com força, vai com garra, vai com vontade, entendeu? Se a pessoa quer emagrecer, vai com vontade querendo emagrecer, faz o que tem que ser feito para poder emagrecer. Se é passar no concurso público, vai com vontade, entendeu? Vai como se você estivesse entrando para a guerra para esse objetivo que você quer atingir. E o bicho vai pegar ao longo da jornada, mas você pega o seu objetivo, a sua meta, segura ele bem firme com as mãos e só solta quando você tiver alcançado essa sua meta. Porque antes de melhorar, vai piorar. Ou seja, antes de você conseguir atingir o que você quer, você vai precisar passar pela zona de desconforto, certo? Antes você estava na zona de conforto, aí você vai para a zona de desconforto e depois você começa a ir para a zona de progresso. Então, é muito importante você compreender isso. Então, o primeiro grande passo que você vai dar é você dividir o seu projeto em partes. É interessante, né, que às vezes a gente trata projetos como uma tarefa pequena, né? Mas até as tarefas pequenas a gente pode dividir elas ainda. E outra coisa, além de você dividir o seu projeto em partes, quando você terminar cada parte desse seu projeto, você pode comemorar. Por que você vai comemorar quando você concluir cada parte do seu projeto? Porque dessa forma você vai liberar dopamina no seu cérebro, o que vai te dar uma sensação de bem-estar e motivação. Isso vai fazer com que você busque realizar as tarefas, outras atividades que você tem para fazer. Ou, em outras palavras, você
vá realizar a próxima etapa, a próxima parte do projeto que você tem para realizar. E isso é muito importante. Que outra regra ou princípio você pode utilizar para você conseguir concluir aquilo que você começou? É muito importante para você poder concluir aquilo que você começou, você colocar esse seu projeto como prioridade na sua vida. Quando algo é prioridade na nossa vida, nós tendemos a realizar, porque uma prioridade é algo que é importante para a nossa vida, é algo que é fundamental para que nós possamos atingir nossas metas, atingir nossos objetivos e até faz parte do nosso propósito de vida. Então, se esse projeto que você iniciou e não deu continuidade, se questione, esse projeto é importante para você? Esse projeto vai te ajudar para você atingir a meta? Ou esse projeto é de fato a meta que você tem para atingir? É de fato o que você quer, o que você busca para a sua vida? Porque se for, você vai colocar esse projeto e essas ações como prioridade na sua vida. E sim, nós no dia a dia, eu, você, nós de maneira geral, nós temos muitas atividades para fazer durante o dia. Muitas tarefas, muitos projetos, fora que a gente tem que conciliar todas as áreas da nossa vida, ser intencional nas tarefas, nas atividades que a gente vai fazer, e isso é muito importante. Só que, por isso que a gente precisa priorizar o que é importante. E talvez a pessoa fale assim, a pessoa começa, e cá entre nós, uma pessoa que começa um projeto e ela não conclui esse projeto, uma pessoa que começa algo e não conclui aquilo que ela começou, você concorda comigo que ela começa e ela não conclui porque ela não colocou esse projeto, essa atividade como uma prioridade na vida dela? Talvez não esteja tão claro para ela a importância que aquele projeto tem na vida dela. Porque se tivesse claro, se a pessoa tivesse consciência de como que é importante aquele projeto na vida dela, ela não só teria iniciado ele, mas ela teria concluído ele. Ela teria se organizado, tanto no planejamento dela, quanto na hora de colocar esse planejamento, né, colocar esse projeto na agenda dela como parte das tarefas do dia. Então, gente, é muito importante você priorizar esse projeto no seu dia a dia. Então, assim, não coloca esse projeto que você iniciou mas que você ainda não concluiu, coloca ele como uma prioridade na sua lista de tarefas. Coloca ele como uma prioridade no seu planejamento. Coloca ele como prioridade na sua agenda. Então você pega a sua agenda e você olha, eu tenho muitas tarefas para poder fazer no dia, mas eu quero colocar esse projeto como prioridade. Eu vou começar o meu dia fazendo algo que vai ser importante para mim poder dar mais um passo em direção a concluir esse projeto. E aí, mesmo, gente, que você dê um pequeno passo, sabe? Se você definir, eu vou trabalhar todos os dias 1 hora por dia nesse projeto, tá? Se você se comprometer a trabalhar 1 hora por dia e você trabalhar focado ali nesse projeto, com certeza você vai ter progresso. Né? Com certeza você vai perceber, olha, eu já estou encaminhando. Um dia você planeja, no outro dia você já dá o primeiro passo, no outro dia você já dá o segundo passo. Quando você perceber, você concluiu o seu projeto.
Outra forma de você concluir, outra forma de você concluir o que você começa, é bem provável que, dependendo do projeto que você for realizar, talvez tenha como você delegar tarefas. Talvez as tarefas desse projeto ou talvez outras tarefas para que você tenha tempo para realizar esse projeto. Então, por exemplo, se você vai escrever um livro, por exemplo, é um projeto que você iniciou, mas você não conseguiu concluir, concluir, o livro você mesmo quer escrever, obviamente. Então você pode se organizar e ver uma forma de você delegar outras tarefas que você faria no lugar de escrever aquele livro. Então, se você delegar essas outras tarefas, essas outras atividades, esses outros projetos, para que outras pessoas façam por você, você vai ter tempo ou mais tempo para poder se dedicar ao projeto que você iniciou, mas ainda não concluiu, como, por exemplo, o livro que você está escrevendo. Mas talvez você possa delegar o próprio projeto que você estava procrastinando concluir ele, que você só iniciou, mas estava procrastinando a conclusão dele. Você pode também delegar o que a pessoa precisa fazer, né, os passos, as etapas que a pessoa precisa passar para poder concluir esse projeto que você iniciou. E é claro que isso vai depender do projeto que você está realizando. Como, por exemplo, o seu objetivo é criar um negócio. Para você poder criar um negócio, você vai precisar de fazer um plano de negócio. E aí você pode solicitar que você delegar essa função para que outra pessoa faça por você, mas para isso você vai precisar explicar para ela, realmente dar para ela as informações necessárias para que ela faça esse plano de negócio. E depois, obviamente, você vai analisar esse plano de negócio dela para ver se ficou realmente do jeito que você gostaria, segundo os seus critérios. E depois você pode pensar também nas próximas etapas para essa pessoa seguir. É claro que quando a gente está falando de um projeto que é importante para você, às vezes você mesmo vai ter que fazer sozinho, pois você vai querer fazer do seu jeito, né, da sua forma mesmo de trabalhar, de executar ali, mas nada te impede também de delegar algumas tarefas a outras pessoas, para que assim você consiga ter tempo para se dedicar mais ao seu projeto. Então, a delegação é uma forma muito eficiente para poder te ajudar nessa sua jornada. Quando eu falei sobre prioridade, gente, vai fazer também com que você tenha clareza sobre o que é importante na sua vida. Porque às vezes a pessoa iniciou um projeto e ela não concluiu, só que às vezes esse projeto pode sim ser importante para ela, ou talvez não. Talvez você chegue à conclusão de que esse projeto que você iniciou, mas não deu continuidade, é porque é um projeto que às vezes para você não faz sentido. Ou talvez esse projeto não faça sentido nesse momento da sua vida. E aí, para isso, você acha melhor você realmente dedicar esse projeto daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ou talvez você precise de algum recurso que agora, no momento, você não tem, às vezes recurso financeiro, às vezes recursos humanos para poder dar continuidade a esse projeto. Então, assim, é importante você saber o que é relevante para você e, se for uma prioridade para você, dar continuidade a esse projeto que você iniciou, você vai dar continuidade. Se não for, o importante é que você tome a melhor decisão em prol do que você busca para a sua vida. Suas metas, os seus objetivos, o seu propósito de vida, os seus valores e também os seus princípios que você segue. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Como despertar o seu lado produtivo para você poder concluir aquilo que você começou a fazer. Eu desejo ter
ter realmente cumprido, né, com as expectativas de vocês em relação a esse tema proposto. E depois eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acharam desse episódio. Meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.